Sejam muito bem-vindos ao BitGet Traders de Elite com um convidado hoje, que eu acho que eu já comentei dele algumas vezes, né, Renan? Quantas vezes já falei o nome desse cara aqui? Algumas vezes já falei. André Machado, Douglas de Wall Street, um prazer te receber aqui, cara. Prazer, é tudo meu. Cara, tenho que dizer que é uma honra estar aqui do seu lado. Hoje eu tenho o maior ROI no copy trade da América Latina. Já sou um trader constante há muito tempo. E eu arrisco dizer que 70% disso é culpa sua, cara. Puxa, que É o legal. conteúdo que eu assisti de você antes de Agroflix, na época de YouTube, depois que veio Agroflix. É o tempo que eu fiquei na sua sala. Então eu tenho muito a agradecer, pra mim é uma honra enorme estar aqui do seu lado, porque você me ajudou muito a ser que eu sou hoje. Bom, já que você falou que foi da minha sala e também além do projeto 10%, do próprio Agroflix, então você já deve estar careca de escutar eu dizendo, sempre que alguém me agradece, fala que ficou honrado de me conhecer, e eu falo de coração, é super sincero, você sabe disso, já que você me acompanhou tanto tempo. A honra é minha, porque, cara, fazer alguém confiar. Você não está confiando no seu dinheiro, né? Em mim como gestor ou como trader ou coisa parecida. Mas você, de certa maneira, está confiando sim o seu dinheiro, o seu futuro, o seu projeto de vida, né? A sua família, às vezes, porque a gente sabe o quanto o dinheiro mexe com a cabeça da pessoa, né? Diria que é o órgão do corpo humano mais sensível que existe, né? E mais fraco também, que qualquer coisinha ali nesse órgão afeta todos os outros, né? Afeta o cérebro, afeta o estômago, afeta o coração, né? É, afeta tudo. Então, esse mundo, principalmente esse mundo digital hoje, tão cada vez mais tosco, mais invadido por picaretagem. Pô, eu consegui que alguém confie em mim, confiar no seu futuro, seu destino, podemos dizer assim, é uma honra do cacete. E aí vem uma frase que você já deve ter ouvido eu dizer várias vezes também no projeto, que confiança é igual cabaço, né? A gente só pede uma vez. E com 6 anos e meio de projeto, 10 anos de rede social, eu acredito que eu tenha conseguido atingir esse objetivo, que na verdade é um objetivo de vida meu. Que eu até, numa palestra que eu dei lá na paróquia Nossa Senhora de Fátima, isso também num podcast que eu fui da doutora Nabia há um mês atrás, eu falei que desde cedo uma cena que marcou a minha vida profundamente foi aquela cena final do filme do Resgate do Soldado Ryan, aonde o soldado Ryan, né, já na terceira idade, já velho, já resgatado há muitas décadas, vai visitar o túmulo do tenente que o resgatou, né, que era o líder do pelotão, que era interpretado pelo Tom Hanks. E na hora que ele morre, não era Normandia, eles já tinham avançado bastante terreno adentro. Falando nisso, eu tô até hoje vim com a camisa do dia D na Normandia. Ele já tinha entrado bastante terra adentro, no território ocupado pelos alemães, na França, e ele foi resgatar, acho que estavam perto da Bélgica, enfim. E ele acaba morrendo quando finalmente conseguem eliminar os alemães naquela última batalha, que chega reforço aéreo e tudo mais. E a última palavra que ele falou pro soldado Ryan foi: faça por merecer, né? E eu fico muito emocionado sempre que lembro disso, porque a minha vida inteira foi pautada em fazer por merecer a confiança das pessoas. Uma coisa que para mim é a coisa mais importante, principalmente ter esse reconhecimento por parte dos meus filhos, dos meus netos, eu chegar a conhecê-los, da minha esposa, né? Sim. Talvez até por isso, como a gente estava falando em off, eu fique tão puto com red pills, com machos alfas, com esses vagabundos aí, porque eu vivo um relacionamento de casado, né, de pai, né, de menina também, aonde essa questão de honra, de verdade, é o pilar da minha vida. Então, isso já desde adolescente. Então, a honra é minha, ter tido a tua confiança, e pelo jeito mantive essa confiança, senão você não estaria me convidando aqui para esse bate-papo, né?
Engraçado. Hoje eu não sei se foi ter que sair da... Eu acabei de mudar para Ilhabela, tem nem uma semana, né? Ter que vir para São Paulo era tudo que eu não queria. Então vim a viagem inteira mal-humorado, minha esposa que o diga. Mas só esse depoimento já me deixou de bom humor, porque faz a vida valer a pena, cara. O que o meu padre me fala toda hora, que quando eu falo, vou me aposentar, vou parar com tudo, estou de saco cheio, estou cansado, cansado de rede social, cansado do mundo virtual, né? Está na hora de eu realmente me recolher, cuidar da minha vida, começar a ler alguns dos meus milhares de livros, né? Que estão lá esperando para serem lidos, praticar uma atividade física, enfim, curtir a vida, curtir tudo que eu conquistei. E fala, não faça isso, você muda a vida das pessoas, você tem que continuar. Eu falo, puta, mas eu não aguento mais. Mas você tem que continuar. Você tem. Ele falou, às vezes ele fala algo assim, algumas coisas meio. Não sei usar o termo, não sei se é místicas, mas algumas coisas bem espirituais, do tipo, cara, tem algo muito grande ainda destinado para você, que Deus está reservando. Tudo isso que você passou até agora, toda essa jornada, foi apenas um preparatório. Aí eu fico pensando, puta, mas o que será? Será que é... Sei lá, eu comecei minha conversão tem 1 ano e pouquinho. Será que é alguma coisa na linha de evangelização? Será que é uma coisa de... Como ele até falou outro dia, levar a palavra de Deus para o mercado financeiro, que é uma coisa assim, parece que é tão distante, né? Parece que existe um fosso gigantesco. Né? Parece que o único Deus da Faria Lima é o dinheiro, né? Que o Deus verdadeiro foi deixado de lado na hora que você pisa na Faria Lima, na hora que você entra no mercado. E, de certa maneira, até a minha experiência pessoal e também com os alunos do projeto mostra um pouco isso. Né? A gente perde totalmente a cabeça diante do mercado e eu, por acaso, eu tive uma experiência... Logo no início da conversão, comecei a estudar um pouco de teologia, livros mais religiosos. Caiu nas minhas mãos um livro muito bacana, que eu até usei ele como roteiro para minha palestra na paróquia semana passada, que era Os 7 Dons do Espírito Santo. E só que na hora que eu comecei a ler trechos do livro no Morning Call, na sala, galera, eu perguntei, você sabe que livro é esse? A pessoa, Daniel Kahneman. Martin Pring. Mark Douglas. Todo mundo sugeriu algum livro que tivesse algum conteúdo de finanças comportamentais. Né? Jesse Livermore, que tem uns trechos da biografia dele que não deixa de ser uma pequena aula de finanças comportamentais. Aí depois que todo mundo chutou, eu falei, não, vocês estão mais por fora que bunda de índio. Olha só que livro que eu li para vocês. Aí o pessoal ficou assim, caraca. Eu falei, pois é, os dons da prudência, da sabedoria, do conselho, tudo dons ou virtudes do Espírito Santo. E aí você começa a perceber, né, que tudo que a gente aprende na linha de teologia e filosofia não é para ter uma vida xarope de carola de igreja, é para a vida pessoal, para o dia a dia, para ser praticado, né? E aí eu vi o quanto a gente pode casar fé com razão na nossa jornada, seja ela qual for, seja inclusive no mercado financeiro. Então, quando ele me falou que tem algo esperando por mim mais à frente, que estou sendo preparado, eu não sei se isso é confiança dele em mim, se tem algum lado místico dele como padre, né? Mas sempre que eu tento desistir, parar de ser pessoa pública, né? Porque realmente é frustrante o que a gente vê nas redes sociais, nos TikToks da vida, no Instagram, e por mais que eu já tenha conquistado a confiança das pessoas do mercado, de grandes entidades, né, do mercado, não só gestores de fundo, como, sei lá, mídia impressa, né, Reuters, Valor Econômico, já dei entrevistas, tudo mais. Mas que eu tenho criado já toda essa história, ou seja, que eu não sou do mesmo grupinho de exploradores, de incautos, né, de Instagram e tudo mais. Eu tô ali no meio daquele, né, sabe? Não é querer ser a virgem no alto do castelo, né? Tipo, a virgem dentro do puteiro.
Não é isso. Não é que eu me sinta uma virgem no meio do puteiro, não é isso. É que você ficar vendo, isso revolta e você não pode fazer nada. A menos que eu resolva, como eu falei em off antes da gente começar, virar um treteiro profissional igual o Nando Moura, né? Que aponta, bota o dedo na ferida para todo mundo. Mas eu não sei se eu tenho estômago para isso também. Estressa Porque demais. atrair os holofotes para todo mundo. É. Eu cheguei a gravar um vídeo no meu celular contra um desses macho alfa, agora esse final de semana. Estava indignado, porque está afetando muito a família de um grande amigo meu, né? O envolvimento com a filha dele e tudo mais. E aí meu filho falou: pai, não faça isso. Você tem uma filha também, você vai atrair o ódio desses caras para cima dela, né? Eu falei, tem razão. Não adianta também tentar salvar o mundo, tentar ajudar todo mundo, tentar combater tudo que está errado, porque não é meu papel. Mas quando você está no mundo digital, você vê coisas, cara, e talvez por esse sentimento que eu tenho de levar uma vida honrada a qualquer custo, né? É muito difícil você ver as coisas erradas e ficar quieto, não falar. Você soa como conivente. Por isso que eu, por exemplo, quando ano passado a Ambima me deu o primeiro lugar, né, no ranking como educador, trader, não sei exatamente qual era o critério, acho que como trader, enfim, tinha várias categorias, eu fiquei em primeiro lugar como trader, né, e como influencer. Aí eu falei, puta, mas eu não sou influencer, meu. Quer dizer, eu sei que eu sou, mas, sabe, eu não entrei em rede social para ser influencer. Entrei, tipo, ajudar as pessoas, né? Foi por acaso, foi tudo acidental. Né? Ninguém me conhecia até dar uma palestra a convite de um amigo meu, o André Moraes, que na época estava na Rico. Ele sabia que eu era professor da B3, eu tinha saído na Exame, a gente já se conhecia na época que saiu a matéria na Exame. E ele me chamou uma palestra e naquele dia, eu que tinha meia dúzia de gato pingado, só a família como seguidores no Facebook, nem usava Facebook, não entendia qual a utilidade do Facebook. Para mim, eu só via meus amigos postando check-in em aeroporto internacional e prato chique em restaurante chique. Para isso, Facebook, eu achei que era uma coisa de relacionamento, né? Falar da família, pessoal que tá, tipo, como foi no Orkut, que eu encontrei um monte de gente da escola, da Marinha, né? Pessoas lá do Rio de Janeiro, no Orkut. O Orkut tinha mais esse lado de reconectar as pessoas. O Facebook não, o Facebook virou uma ferramenta de ostentação, então eu não usava. Aí dei aquela palestra quando em 2, 3 dias eu já tinha estourado 5.000 seguidores. E aí, aquela solidão do mercado financeiro, você começa a se conectar com essas pessoas, começa a postar gráfico, dar dica aqui, dar dica ali, pá. Foi quando, que ano que foi isso, né? Foi em 2013. Então foi quando surgiu, inclusive, o Ogro de Wall Street, né? Porque eu tinha que criar o perfil profissional, porque o pessoal era limitado a 5.000, já tinha estourado. A minha esposa me apelidou de Ogro de Wall Street em casa, e eu botei isso de nome do perfil, para não ficar André Machado. Eu, tipo assim, eu falei, André Machado Trader, que eu vi que tinha um monte. Sim. Aí eu falei, André Machado Trader, coisa escrota, né? Tiração de onda babaca, né? Trader. Pô, ela no perfil dela não bota Graziella Dentista. É Graziella, acabou. Né? Ou então bota no profissional doutora Graziella, aí tudo bem. Mas, né? Então esse vocativo trader, eu já achava lá atrás, há 10 anos, um apelativo pra cacete. Não que o Ogro de Wall Street também não seja, né? Mas era a época do filme, ela me chamava de Ogro em casa, minha apelido de Ogro de Wall Street, eu achei que tinha a ver, eu falei, botei o apelido lá para ficar. E acabei virando pessoa pública, né? Nunca foi algo que eu esperasse, né? Mas no início foi bem legal, porque na solidão do day trade, principalmente, se ter com quem conversar, né? Exatamente. Pô, ajuda pra cacete. Inclusive foi como eu conheci o André Moraes, né? O André, o Boi e o Igor, que eles tinham o trade ao vivo, né? Eu nem pagava nada, porque eu contactei eles, né? E falei, olha, puta, eu dou aula na B3, meu. Eu não quero pagar esse valor para ter aula, eu só quero bater papo. Então beleza. O custo fixo do Ventrilo e mais do acesso é tanto, você paga isso por mês. Eu falei, não, já vou pagar logo um ano só. Porque, pô, ficou bem barato, né? Porque eu não ia ter aula com eles. Eu só queria estar conversando com eles durante o pregão. Que é o que muita gente faz com a sua sala, inclusive. Muita gente está lá há anos,
já virou a chave. Ou gente que às vezes some por um ano, ficou, sei lá, já saiu tem 2 anos, volta porque quer companhia, quer conversar, às vezes quer dar um ajuste fino, quer dar uma melhorada. Mas muita gente volta em busca dessa companhia, né? Eu, por muito tempo, quando eu participava da sua sala, já no momento que eu já estava mais constante no mercado, quando eu ia operar, eu saía da sala, porque eu preferia operar sozinho. E depois eu voltava de tarde e ficava lá conversando. Então, assim, realmente é muito legal. E tem muita gente que faz esse teste. Às vezes tira 1, 2 dias na semana, ou ficar um mês sem acessar, uma semana sem acessar, para operar sozinho, inclusive, para saber como é que se consegue enxergar o que a gente está enxergando. E depois fala, puta, eu enxerguei a mesma coisa, fiz a entrada nos mesmos lugares. Porque no final, a análise técnica é a mesma coisa desde o século XIX. Exato. Apesar do pessoal ficar querendo invernizar, muda de cor, cria setup, cria isso, cria aquilo. Cara, análise técnica simplesmente serve para dizer, para te mostrar que está subindo ou está caindo, né? E quando está subindo a gente compra, quando está caindo a gente vende. Que a gente, eu sempre falei isso, parece muito fácil, a gente sabe que não é, na prática, né? Eu e você sabemos que não é. E aí os próprios resultados de quem está começando, né? Os próprios desastres que a gente acompanha mostram que não é fácil, pelo contrário, é a segunda profissão mais difícil do mundo. Eu li isso não sei aonde, em alguma revista gringa, não sei, Stocks and Commodities Magazine, não lembro. Só pede para gestor de tráfego aéreo, que deve ser um estresse da porra, né? Nossa. Eu já uma vez eu vi, estava em Las Vegas, deserto, né? O céu limpo, 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 então você vê muito longe no horizonte. Cara, eu cheguei a contar assim, na linha reta, embicado para a cabeceira, né, em escadinha, 8 ou 9 Boeings assim, no horizonte, assim, com diferença de 30 segundos de pouso. Né, e Boeing também levantando. Então, realmente deve ser muito estressante você. Isso em Las Vegas, que não é um JFK da vida, não é um Heathrow da vida, um Charles de Gaulle, né, esses grandes aeroportos internacionais. É um aeroporto doméstico. Né? Mas imagina o estresse que é ser gestor de tráfego aéreo. Trader é o segundo. Tem muito estresse. Tem um videozinho no YouTube que eu achei pouco tempo atrás, que o trade de $1 bilhão, né? E aí eu fui assistir, não tem nada a ver com o Jorge Soros, aquele trade que ele fez com operando vendido Libra Esterlina. É muito antigo, inclusive, a isso. É bem do início dos anos 80. E aí mostra 3 meses de operação operando. Né? Uma no Japão, outra em Londres, outra em Nova York. As 3 operando. E aí são entrevistas com 3 traders dessas 3 meses. Aí o cara do Japão, você vê ele saindo para lá em Tóquio, né, para comer em algum lugar, aí né, para em algum lugar assim rapidinho, pega aquela cumbuca de miojo, né, japonês raiz mesmo, já volta para a mesa, coisa ficou 5, 10 minutos fora. O outro tá lá no sul de Wall Street comendo um cachorro quente, pá, de repente toca o pager dele, ele olha, aí que legal, mostra lá uma mensagem, a cotação de alguma coisa passando ali da Libra versus o dólar, né? E aí ele comenta alguma coisa com o repórter, volta correndo para a mesa. E aí, bem legal, é um vídeo bem antigo, você vê que é coisa tirada de VHS, né? De alguma fita de vídeo antiga, essa entrevista. E aí tá lá o cara, o Cicerone da mesa, conversando com o repórter, não sei o quê, os 3 lá operando, né? Operando moedas. E aí o cara lá na mesa falando, empolgado, não sei o quê, aí o repórter pergunta para ele: pô, você não tem saudades de operar na mesa, não? Aí ele falou: pô, claro que eu tenho. Pô, essa adrenalina, né? E por que você não opera mais? Você tá louco, cara? Tenho 35 anos, cara. Tô velho para isso. Cara, eu comecei com 35 anos. Tenho 56. E aí o cara fala: pô, 35 anos, tô velho, cara. Você tem que ter, o coração tem que ser jovem. É muita descarga, é muita emoção, muito estresse. Não é coisa para quem é muito mais velho do que isso. Né? Tem que ser mais novo. Aí eu falei: caraca, bro. O cara com 35 anos já disse que 35 anos tá velho para ser trader de mesa, assim, de moedas, né? Então isso só confirma que realmente é uma profissão muito difícil. Muito difícil. Principalmente se você começa
a ter sucesso, e no meu caso isso foi muito natural, e foi quase que obrigatório também até, que hoje eu reconheço que foi um erro muito motivado por vaidade pura e simples. Eu passei anos dizendo, talvez até pelo mundo agressivo de rede social, de haters, né? Também por todo o histórico de vida que eu tive, que na verdade eu vinha aumentando a mão porque eu sempre quis provar para mim que eu podia, né? Depois eu queria provar para os outros que eu podia. No final, sendo bem honesto, isso acho que poupa dezenas de horas de psicanálise, né? Tem a ver muito também com esse processo de conversão religiosa. Foi vaidade, cara. Muito mais fácil aceitar que foi vaidade do que falar para que eu vou fazer a psicanálise para descobrir por que eu, passados tantas décadas, eu ainda preciso provar alguma coisa para alguém ou para mim mesmo. Não preciso, era vaidade, pronto. Qual o maior mão que você operou, André? Tava falando isso ontem com um amigo meu que estava lá na ilha. 15 mil contratos. Nossa. Nem cabe o botão 15 mil lá no Profit. E eu fui zerar, cara, perto do final do pregão. E o pessoal da corretora desesperado. Só que eu normalmente, a minha mão máxima que eu chegava era 5 mil. Esses 15 mil era fazendo média, estava fazendo cagada. Mas eu ainda achava que ia virar até o final. E segura, porque qualquer coisa que voltasse, já nem acreditava mais em virada, qualquer coisa que voltasse de 5, 10 pontos era muito dinheiro. Né? Sempre no leilão volta um pouco. E eu falei, vou zerar no leilão. Né? Vou zerar no leilão. Eu avisei a corretora. Aí eu zerei no leilão, na hora de eu zerar, fiz uma puta... No leilão, não. Falei que eu ia zerar no leilão, eu zerei 1 ou 2 minutos antes do leilão, porque chega uma hora que você sucumbe, né? E fez uma puta numa barra, a minha saída uma barra de uns 15 pontos no dólar, que é ponto pra cacete. Nossa, na hora que eu zerei, saiu raspando o book. E aí no dia seguinte o diretor lá me ligou e falou, cara, nunca mais faça isso. Se você não zera, a corretora quebrava. Você ia quebrar a gente. Olha quanta gente ia ser demitida por tua causa. Eu falei, sério? Eu falei, Porque não tinha 15 mil contratos, não tinha margem para dormir posicionado 15 mil contratos. Né? Olha aonde vai a vaidade e de repente o descontrole. Pô, eu já tinha quase 2 décadas de mercado quando isso aconteceu. Ou seja, pessoal que às vezes é mais novo, somente os influencers de minha tigela que nunca, sei lá, boletaram para valer, nunca tiveram sucesso, nunca vingaram no mercado, eles assumem alguns dogmas do tipo, trader profissional não erra. Então, parece, meu. Já se bemol que todo mundo paga pau até hoje, inclusive eu, o maior trader da história americana, quebrou 4 vezes, bro. Não é? O pessoal fala, quebrou o pobre. Não, ele quando se suicidou, ele estava milionário. É que, sei lá, deve ter entrado em depressão, não conseguia mais bater o mercado. É o estresse que a gente fala. Né? Surtou e deixou... Mas a viúva dele ficou milionária. Então, ele se matou não porque perdeu tudo, né? Mas alguma coisa aconteceu na cabeça dele que ninguém nunca vai saber. Né? Quem sabe se ele foi para o céu, para o inferno, não sei se eu vou encontrá-lo. Mas aí eu pergunto, mas é muito foda essa profissão. É muito foda. A gente recebeu o Mário Pisani aqui um tempo atrás. Puta, manda muito bem. Demais, né? E ele comentou, fiz até um corte disso e postei, dele falando que eu perguntei para ele qual que é o tempo médio de aprendizado pro cara ele começar a ficar constante no trade, no day trade. O Mário falou, cara, em torno de uns 5 anos mais ou menos. E realmente é. E a galera, eu comentei... Era o que eu falava. Hoje eu tenho uma opinião diferente disso, por causa do projeto. Mas continua. Aí eu fiz um corte disso daí, postei, e a galera, tá louco, 5 anos. Tô operando aqui faz 1 ano e já tô mandando mó bem. Tô operando aqui faz 6 meses e não perdi dinheiro. Só falando, meu Deus. Na casa do papai, da mamãe, com casa, comida e roupa lavada, conta isso? Paga. Conta paga. Fácil, né? E qual a sua visão agora de tempo? Porque eu vou responder a sua pergunta. Não é ser um trader profissional, é ter consistência. Esse nirvana do trading, né, da vida de trader, do trader profissional,
Claro que a gente atinge a consistência, né? Porque a gente tem alguns erros que a gente para de cometer. Ou comete, em vez de cometer todo dia, toda semana, comete a cada 2 anos, vai. Que às vezes é catastrófico, você perde muita grana, mas o fato de você ser profissional, você tem reservas, tem dinheiro aplicado em renda fixa, você já diversificou, você tem uma saída, né? Não é como quando eu quebrei a primeira vez, que foi pesado, foi em dinheiro de hoje seria quase 2 milhões por conta da inflação, né? Nesses 20 anos. É diferente. Você Perder 2 em milhões... um trade? Oi? Foi em Um trade com opções. Já havia me fudendo, já tinha perdido cerca de 50%. Uhum. E aí, mas vinha perdendo cerca de 50% num período aí de 2 anos, tentando dar aquela porrada de milhões. Uhum. Até que o dia da porrada chegou e eu eu já tinha mapeado bem aquele tipo de movimento com opções da Telemar. E aí eu falei, agora vai. Aí não tive dúvida, enfiei tudo, cara. Só que, pô, véspera de vencimento é foda, né? A volatilidade, cara, qualquer coisinha, negócio, puta, pular muito. Eu sei que eu saí quebrado. Na verdade, não estava totalmente quebrado, porque eu tinha uma parte da grana que era do dinheiro do meu pai, que foi cair na asneira de operar o dinheiro do meu pai. Então, na hora que eu vi o valor que eu tinha ainda de saldo, né, eu falei, sabe uma coisa? Eu vou zerar e vou assumir 100% de prejuízo para mim, ou seja, eu vou ficar quebrado na pessoa física, mas aí quebrado, não é de verdade, não é como outro dia eu vi um cara aí comentando, eu já quebrei umas 15 vezes. Eu falei, nossa, 15 vezes? Aí depois ele continua no podcast falando, quebrei umas 15 contas de R$ 500, R$ 1.000. Eu falei, vai tomar no cu, meu. Sem desmerecer. Quem, de repente, só tem isso para operar. Mas, puta, meu. Você zerou a cartela do bingo sem ganhar. Foi isso. Você não quebrou. Você foi pro bingo, jogou R$ 500 de bingo e não ganhou o carro zero que você queria. Foi isso. Isso não é quebrar. Pô, quebrar é tipo, né? Como eu, casado, com filho, né? Porra, perder tudo. Vivia de aluguel, porque eu achava que, mesmo tendo dinheiro para comprar um apartamento na época, minha esposa até queria, de 3 quartos top em Moema, lugar caro pra cacete, com a grana que eu ganhei de bônus. Falei, não, pra quê? Vamos alugar, é muito mais barato, muito melhor. Ainda, pô, não é nem 0,5% o aluguel em cima do valor do imóvel. Pô, eu tô fazendo no swing trade, tô fazendo 10% ao mês, com opções, então, pá. Enfim, isso é quebrar, né? E meu plano B, eu não tinha um plano B, mas tinha inconscientemente talvez, que era voltar para TI, né? Tinha um currículo fodido, né? Até o bônus que eu ganhei deu uma encorpada no meu currículo de uma maneira assim magnífica, né? O projeto que eu fiz na Microsoft, que na hora que eu fui em busca de emprego, em 15 dias estava empregado. Então eu tinha um plano B. Né? Mas em nenhum momento eu pensei quando eu saí para ser trader em falar, eu vou sair porque eu tenho um plano B, eu posso voltar. Não, eu saí na arrogância, né? De tipo quase... Na verdade, o cérebro da gente vai derretendo com trading, ou não sei se é a velhice que a gente vai ficando gaga. Eu não sei se eu cheguei a mandar o meu VP a merda, mas foi uma reunião tensa que eu quase que eu provoquei, né? Uma situação de estresse, assim, de explodir a ponte para não ter volta, para me queimar na indústria, porque eu estava tão arrogante, estava ganhando, na época, operando, claro, com salário, com plano da Omint, 13º, benefício, tudo, é fácil você tomar risco, pagar para ver, né? Numa tendência de alta, uma entrada errada, o mercado corrige, né? Mas eu lembro, eu tinha dia que eu montava uma operação com opções, voltava... na hora do almoço, montava antes de sair para almoçar, voltava do almoço, tinha ganho o salário da Microsoft de um mês naquele trade. Pô, você se sente foda pra caralho, Sim. né? E sobe muito, né? coisa. Eu lembro que a primeira vez que alguém me falou de opções para mim, não conhecia, eu conhecia um pouco do conceito. Eu sei que eu fui na plataforma do HB da Ágora, pá, lá botei lá os códigos das opções de Telemar, né? Eu com um tradezinho lá que estava ganhando em alguns dias, sei lá, 3%, 4%, né? O papel não tinha andado muito.
eu vi lá 300% na Telemar de um dia para o outro, numa opção, 200% na outra. Eu falei, quê? Eu aqui tô há 3 dias com 3% de ganho, zerei na hora aquela porra. Falei, não vou nem esperar ir para alvo, não sei o que, tá bom demais, vou sair. E foi quando eu comecei só para opções, né? E totalmente errado, né? Não sabia, não tinha a mínima ideia de black in shows, nem nada. Tinha aqueles conceitos básicos, quer dizer, tinha um pouco de ideia, mas muito rala, né? Não era o conceito de saber exatamente o que é o teta, o que é gama, nada disso. Sabia que tinha vencimento, né? Também não fui tão tosco, assim como muita gente vem hoje para os futuros que não tem a mínima puta ideia do que é um contrato noção, futuro, né? Aquilo foi quebrar para valer. Depois, as outras vezes que eu me fudi, mas tipo assim, tinha um controle de danos em volta, né? Não era assim do tipo, pô, não tem agora um gato para puxar pelo rabo, né? Então, isso só aconteceu uma vez, né? Graças a Deus. Mas já tive tomar porrada assim que eu, entre aspas, aquela conta que era dedicada só pro day trade já há anos, pô, acabar com ela, destruir ela, né? Então, se não tem investimentos em outras áreas para recomeçar, fudeu, A história é né? não deixar os Mas ovos já na tinha mesma imóvel cesta, né? também, tinha imóvel, né? Tinha patrimônio que eu falei, pô, imóvel é um... Continuo falando, tenho falado isso muito com a minha esposa agora, né? Depois que comprei o imóvel da ilha, eu falei, pô, beleza, comprei imóvel da ilha, vou vender tal imóvel. Não, deixa. Falei, é burrice. Pra quê ter imóvel 3 lugares para passar final de semana? Eu não consigo passar final de semana em 3 lugares ao mesmo tempo, eu não sou o homem múltiplo do desenho animado. Né? Eu só vou para um para outro, então vamos escolher o melhor. Pô, e a ilha é foda pra caramba, vou vender os outros, pra quê? É dinheiro que pode estar, não para fazer day trade, para fazer especulação, mas que pode estar na própria renda fixa, gerando, né, essa taxa maravilhosa de 13,75 ao ano. Ou então pegar um Bradescão, como peguei o trade, que botei no Telegram, você deve ter acompanhado, que deu em um mês e pouco 30%. Eu estava acompanhando aquilo já há 2, 3 semanas. Falei, puta, a hora que der o sinal de alta vai explodir, explodiu, 30%. Aí você bota, sei lá, 5 milhões, 6 milhões, 30%. Ah, conta de padeiro. Você fez 2 milhões em um mês. Cara, você precisa fazer day trade? Não Você precisa, precisa não. tomar risco? Precisa comprar aquelas merdas de VAR e Conga? Precisa fazer all-in de opção de lixo? Oi. Minha carteira de... precisa, não. Você pode até se dar o luxo de, se aquele movimento não acontecer e voltar, não estopar. Porque é Bradesco, vai pagar um puta nos dividendos. Sim. Somente depois da enrabada que tomaram no terceiro trimestre do ano passado, justamente no crédito para pessoa física, né, que foi o pior balanço da história do Bradesco, que eles com certeza deve ter rolado um barata voa lá, e com certeza isso, conhecendo o Bradesco como conheço e muito, né, os grandes bancos brasileiros em geral, Bradesco, Santander e Itaú, isso quase com uma palma da minha mão. Não só como na época de fornecedor, consultor, como provedor de soluções, como também como estudioso da área, né, pela ótica fundamentalista, valuation. É o tipo de papel que podia até me dar o luxo e não estopar. Sim. Talvez ficasse olhando para o preço de tela abaixo da minha entrada, né? Ia ficar, sei lá, uns 6 meses puto. Mas, tipo assim, eu tenho certeza, depois daquela pica que o Bradesco tomou, que isso não vai se repetir. Eu conheço o corpo executivo do Bradesco, o conselho. Eu sei como é que funciona. Aquilo ali foi realmente... não sei se se deixaram levar pelo lado ideológico de que a gente viveu em 2022, estava tudo muito bom no Brasil, quando a gente sabia que não estava aquelas 1000 maravilhas, né? É óbvio que acho que na cabeça deles nem passava a possibilidade do PT entrar, né? Mas também não estava aquelas 1000 maravilhas, né? E isso foi um erro crasso da Faria Lima como um todo. Então, por que não o Bradesco também entrar nesse erro, né? Que foi achar que R$ 600 de aumento de bolsa de auxílio ia ajudar a classe baixa a voltar para o consumo, etc. Eu sei que o Bradesco deixou o pessoal se endividar e a inadimplência foi a níveis nunca vistos antes.
Então eu sabia que o Bradesco ia dar um sinal fudido, né? E deu, inclusive, foi a ironia do destino, que foi no dia do meu aniversário, que deu Caraca. o trigger de compra. E eu desconectar totalmente naquele dia, né? Tava Uhum. no Rio passeando com a minha esposa. E no dia que deu a compra, aqueles 2 dias, foi o dia, inclusive, que eu fui para Ilhabela, né? Então foi dia do meu aniversário, dia seguinte fui para Ilhabela, estrada, não sei o quê, pá. E o Bradesco já deu sinal e foi, né? E foi no terceiro alvo de fibra, foi lindo, foi lindo. Então, o pessoal fala que... eu vejo o pessoal, Bassi e outros, falando, nunca vi trader milionário. Dá para ficar milionário, mas eu acho que no conceito que eles falam de ficar multimilionário, milionário com um M maiúsculo, né? Porque fazer 1 milhão no trade, se você fez 1 milhão no trade, praticamente você já é milionário, né? Fazendo um day trade. Isso não é difícil, né? A questão é que se você só tem esse 1 milhão, você não pode se considerar milionário, né? Porque você não tem patrimônio, não tem mais nada, você tem só 1 milhão. Milionário não é quem tem só 1 milhão. Eu acho que é quem tem 1 milhão em ativos financeiros, mas também tem imóveis, carros, tem outro tipo de patrimônio, né? Isso é ser milionário. E isso você pode até conseguir no trade, né? No day trade, mas o que faz realmente o basta certo, que você fica milionário nos investimentos. Sim. Investimentos de valor. Só que esses investimentos de valor, esses aportes, essas aplicações vão vir da onde? Do day trading, que é a tua profissão. Uhum. Igual o médico, que bem sucedido, né? Eu tenho chutando aí pela agenda da pediatra da minha filha, quando ela era criança, né? Pela quantidade de horas que ela trabalhava. Ela fazia, na época, um prolabore, né? Ou honorários, de 100 mil reais por mês, como médica. O marido era outro cara pica, né? Que eles pegaram um andar inteiro para montar a clínica deles e era coisa casada. Pediatra e ele obstetra. Então, quer dizer, ele faz o parto e a esposa já cuida da criança na infância. Então, os dois, agenda lotada, 24/7, atendendo atendimento VIP. Fazia 100 mil fácil por mês cada um. Então, um casal que tem uma renda mensal de 200 mil, começa a investir em ações, né? Que eu lembro que na época eu comecei a investir em ações de pessoas físicas. O profissional que mais investia em ações, em primeiro lugar, eram médicos. Em segundo lugar, eram advogados. Só que, no caso, não é um médico que ganha mal, nem um advogado que ganha mal. É aquele que é foda como médico, que é foda como advogado, que ganha bem pra cacete e não gasta tudo, tem a cabeça no lugar. E aí, você tem 200 mil de renda familiar, não tem filhos. Se você gastar 50 mil por mês, já tá... já é um puta de um padrão de vida, né? Pra São Paulo, inclusive. 150 mil aplicado todo mês, juros sobre juros, você fica multimilionário. Né? O que aconteceu com o Pitangui, que é o exemplo que eu mais gosto de usar. Multitrilhardário, dono de ilha em Angra, de jato, de lanche. Mas é uma carreira de quantos anos até ele morrer de cirurgia plástica? 50 anos? Onde ele se tornou o melhor, talvez no mundo, no que ele faz. Virou milionário com investimentos. Então, um day trader, se for um bom profissional, ele pode ficar milionário com investimentos em valor, que seja até em imóveis. Já tem imóveis. Aplicando hoje eu tenho 4 imóveis. Tem uma puta de uma grana ali parada, né? Mas também é meio que um acordo tácito com a minha esposa, né? Apesar de ela nunca... Isso é do caralho, não vou dizer porque ela tá aqui, porque eu já fiz isso na sala um milhão de vezes, você deve ter ouvido. Vou confirmar pra você que agora. Ela nunca me censurou, nunca me criticou, sempre que eu fiz merda no mercado financeiro operando, ela nunca foi lá, eu te falei, não sei o quê, né? Ou então do tipo, não falou nada. Aí eu falo, vou resgatar tanto para voltar a operar, não sei o quê. Não, nunca mais. Não, nunca. Ficou sempre teve do meu lado. Não sei se é loucura ou confiança em excesso, mas sempre teve do meu lado. Então, a gente tem uma coisa meio tácita do tipo, que eu tenho uma preocupação enorme com ela e com as crianças, né? Tanto é que eu falo, eu sou viciado em seguro de vida, né? Eu não sei exatamente quanto eu tenho. Eu acho que eu tenho hoje um seguro de vida de 5 milhões. Tipo assim, eu valho morto mais do que vivo, né? Aí tanto é que eu falo, se eu morrer já sabe quem... A primeira pessoa...
O primeiro suspeito é minha esposa, porque 5 milhões, né? Quem não bota um veneninho na Coca-Cola, né? Para botar 5 milhões no bolso, né? Então, por quê? Eu tenho essa paranoia de deixar ela coberta, meus filhos, se acontecer alguma coisa. Então, por exemplo, imóveis, que eu acho uma bosta, é meio que também a própria falta de liquidez dos imóveis faz com que isso seja uma segurança até para ela, para eu continuar no mercado financeiro. Você vai conseguir. Se eu fizer uma cagada, zerar a renda fixa, zerar tudo de ativo financeiro que tem zerar Liquidez, dinheiro que eu tenho em exchange. Porque eu tenho liquidez, porque, sei lá, surtei, eu quero agora recuperar de qualquer jeito. Imóvel eu não consigo mexer. Por isso que ela talvez acho que ela já sabe que imóvel é um péssimo investimento. Mas ela ainda gosta disso, talvez, não sei, por herança paterna, que era outra época, né? Se investir em imóveis e tudo mais. Mas é como o Jesse Livermore, ele tinha um acordo com a mulher dele, de uma parte da grana, ele não poder botar a mão, ficava na mão dela. Tanto é que na biografia ele conta exasperado, que ele já era famoso, todo mundo comentava, não sei o quê, né? Falava dele, sabia dele, né? E ela também, casada com ele, né? Que ela fez algumas compras de ações um pouco antes do crash de 29, que ele operou vendido. Quando ele soube que ela estava comprada, que ela usou parte da grana que era para estar nas mãos dela, livre das mãos dele, e que ela usou porque ela viu todo mundo operando, comprado, aquela euforia, não sei o que, ela viu aquele dinheiro lá parado, sei lá, não sei em que ativo que era. Ela falou, porra, deixa rentabilizar melhor isso, né? Pô, ele ficou possesso com ela. Então eu tenho acordo com a grade de tipo, se eu fizer a maior cagada do mundo, isso não vai afetar a nossa família. Entendeu? Não pode afetar, não deve afetar. Isso que, inclusive, é algo que todo trader tem que ter em mente. Né? Então, quando a gente fala de ser trader profissional, não é ganhar, sei lá, dobrar o capital em 6 meses, em 1 ano, coisa assim, achar que já é o rei da cocada preta. Porque a tua própria vida vai mudando, né? Sim. Eu fico vendo esses caras, influencers principalmente, de Instagram, foto em Dubai, foto não sei aonde, não sei o quê, né? E tipo assim, eu sou um trader do mundo, cada hora estou em um lugar diferente. So what? E aí? O que isso quer dizer? Que ser trader é isso? Ou seja, você não vai casar nunca. Eu posso casar e minha mulher vai junto, né? Tá, você não vai ter filhos, eles não vão estudar, não vão ter amigos, você não vai ter raiz. Pessoal, mais engraçado que esse mito, essa história da vida de trader pegou nas redes sociais, né? Sim. É um Fácil, Porsche alugado e o cara vende tanto custo que daqui a pouco, e aí é um fato real, né? O cara do Porsche azul que tá lá com uma Lamborghini que aí é de fato dele. Virou matéria de jornal porque, né, minha Lamborghini ninguém encosta, parou ocupando vaga dupla, né? E tá lá ele assim, só tomando foto dele na Lamborghini, ele tentando tampar o rosto, matéria de Fantástico por picaretagem, tá lá, a Lamborghini é dele mesmo. Mas alguns anos atrás era um Porschezinho alugado para poder passar a imagem de sucesso. Aí começa. Cara, é de mulher o estômago, bicho. Você então que passou um tempo com a gente no projeto, você conhece muito a minha cabeça, do Mário e tudo mais, a maneira como a gente encara o mercado, conhece a nossa história, né? O Mário começou muito cedo, com 17 anos, em 2007, quer dizer, apesar de ter feito pouco mais de 30 e poucos anos, acho que tem 31, 32, já tem 15 anos de mercado. Uhum. Né? Porque começou com 17. O pai dele incentivou, porque era um cara que era de mercado financeiro, não sei se era de mercado financeiro, mas investia em ações. Então, tipo assim, ele fez economia, mas o pai, antes mesmo de fazer a faculdade de economia, estimulou que ele entrasse no mercado financeiro novo, né? Tanto é que eu falei para ele uma vez, quando foi aniversário do pai dele, eu falei, manda um beijo aí pro Pisani Sênior, pro seu Pisani, que ele tem uma puta visão porque hoje a maior dificuldade hoje de um pai e de uma mãe é o filho falar, não vou estudar, não vou fazer nada porque eu quero ser trader. Deve bater um desespero, né? Porque é o que a gente está vendo na molecada, achando que é fácil.
E você sabe mais do que ninguém. Mas a que galera não é. incentiva muito isso no Instagram, cara. Eu vejo isso, Muito. cara falando, viu? Ah, eu saí da escola e fiquei milionário. Você devia fazer o mesmo, sabe? Coisa do tipo. Pode até ser que tenha ficado, mas saiu da escola. Tá, beleza. Aí resolve casar com uma moça, né? Sei lá, engravida uma moça, ela tem filhos, vai comprar um imóvel, precisa comprar, pagar aluguel. Tudo muda, a cabeça do cara muda. Depende, até ficou milionário, ou seja, tem mais de 1 milhão. Cara, 1 milhão na boa, sem desmerecer. Eu sei que essas coisas que eu falo, às vezes, o pessoal... Cada vez tem um pessoal mais simples me seguindo, que me enche de orgulho, de alegria. Mas, às vezes, eu falo umas coisas e o pessoal fica revoltado, né? Pô, por que você só compara trading com médico, com arquiteto? Tem que ter nível superior? Aí você já percebe, pô, o cara se incomodou dessas comparações. É que eu sempre usei essas comparações porque você até ser bom numa coisa dessa, é 10 anos. Sim. Por isso que eu sempre comparei uma profissão universitária, porque só de faculdade, né, 5, 6 anos, né? Eu falo que quem consegue se formar em engenharia em 5 anos é um gênio, porque porra, é difícil pra cacete, né? Então, mas, pô, se formou em 5 anos, beleza, começou a estagiar no último ano. Até se ser um engenheiro pleno, né? Deixar de ser trainee, se é uma coisa, ganhar alguma grana, poder se sustentar, ter uma vida razoavelmente tranquila, cara, vai aí mais uns 4, 5 anos. Né? Então, 10 anos, 10 anos. Por que o trading vai ser 6 meses? Se é a segunda profissão mais difícil que existe. Sim. Não vai. Então, e quanto antes a galera se conscientizar disso, mais chances de sucesso elas vão ter. Mais chances de sucesso elas vão ter. Ontem eu conversei com um aluno pelo celular, que é da Polícia Federal. Inclusive, mandar um abraço para ele quando ele assistir. Não sei se ele... Depois eu vou passar o link para todo mundo do projeto, né, nas minhas redes, desse bate-papo. Ele está falando que está indo super bem, está evoluindo. Mas por quê? Por ser da Polícia Federal, ele tem fonte de renda, ele está com uma carreira estabilizada, já está em via de se aposentar. Então, ele tem uma jornada, uma história. Uhum. Não é o cara que com 16 anos largou a escola, vou ser trader. Né? Esses influencerzinhos vagabundo aí, que ele ainda leva outros adolescentes para o buraco junto, né? Sim. Quer dizer, ele é capaz de nem ir para o buraco, porque ele vai explorar esse sonho dos outros. Porque provavelmente ele tentou, se fudeu e virou... É o que está acontecendo, é um ciclo vicioso. O cara lá de 17, 18 anos, vê um cara de 20 anos, influencerzinho, barato, vagabundo, picareta, estelionatário, criminoso, mostrando um carrão, mostrando um lugar legal... O que ele faz? Ele fala, pô, vou fazer isso. Aí depois de 6 meses, 1 ano, ele se fode. O que ele faz? É a nova onda de influência. Esse sistema está se retroalimentando, cara. Estão levando um monte de gente pro buraco e 99% provavelmente vai ficar no buraco, graças a Deus, são novos, vão falar, a mãe estava certa, né? Não devia ter largado a faculdade, devia desfazer a faculdade. Não quero mais saber disso, de trade. Tem 1% que vai ficar com sangue nos olhos. Não, pô, o cara ficou milionário, não sei o quê, vendendo curso. Vou vender curso. Vou ser influencer. Vou vender Red Pill agora, né? Que é a moda. Que isso mais fácil é surreal. Que estudar, né? Mais fácil ainda, não precisa nem saber análise técnica. E foi o que a gente estava conversando. Os cursos de análise técnica desses caras é topo e fundo, cara. Vender vender tudo que é topo e comprar tudo que é fundo. Outro dia eu vi num fórum, o cara, porra, tô tomando uma naba aqui, porra, eu comprei no suporte e perdeu o suporte, mas suporte não é pra segurar, porra. O cara revoltado, né? Eu falei, será que esse puto tá lendo? Pergunta que eu sempre... Palavra, não tem problema, tem? Não. Será que esse puto, ele tá ouvindo ou tá lendo o que tá escrevendo? O papel tá caindo. Suportes são perdidos quando a índice baixa. Vai ter uma hora que vai ter um que vai segurar. Mas nessa hora que entra o Fibonacci, que dá as probabilidades de quais são os bons suportes, né? Com contexto. Principalmente se é um alvo que tem um alvo semanal que coincide com um diário, né? Com uma retração dos últimos 5 anos, blá, 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 e que aquilo tem uma correlação inversa com outro ativo que também atingiu o alvo. Quando tudo isso, ali sim, é um lugar que dá... Pô, aí vale a pena arriscar topo e fundo.
Mas se é um lugar tão assim foda, depois de um movimento de tendência de baixa tão longo, de 1 ano e meio, 2, pô, não dá para esperar um pivô de alta? Para realmente fazer a entrada com segurança? Dá. Mas dá para arriscar ali uma meia mão ali naquele candle e botar stop na mínima, né? Sim. Ou então esperar a semana fechar para ver o padrão do semanal e aí faz a entrada, né? Se confirmou um padrãozinho de reversão naquele contexto, com stop numa mínima da semana, e aí depois bota mais uma mão se confirmar na outra semana, depois que fizer o pivô de alta, bota uma mão, e aí surfa toda a tendência, toda a recuperação do ativo. Uhum. Agora, fazer isso com alavancagem all-in, tentar comprar tudo que é topo, comprar tudo que é fundo, tudo que é suporte, vender tudo que é topo. Você lembra da época do projeto, uma época que eu fazia o levantamento, que eu chamava do setup RCXM? Lembra disso? Acho que não. Que eu botei o Times and Trades na tela, durante o pregão, botei um gráficozinho de 1 minuto, né, que aí, porra, você olha para trás, tem topo e fundo pra cacete, para você traçar suporte e resistência. Uhum. O mercado subindo. Cada vez que chegava num topinho, que fazia uma estrelinha cadente, o saldo das corretoras de varejo, sei lá, estava dando, sei lá, 4 mil contratos vendidos, com o mercado subindo. Pulava de 4 mil vendidos para coisa de segundos. Quando fechava aquele candle de 1 minutinho, naquele suportezinho bosta, né, de 1 minuto, cara, em coisa de segundos, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20, 25 mil contratos vendidos. Aí, 2 minutos depois, rompia a máxima. Aí você via 25, 20, de 15, 18, 3, 2 mil vendidos. Ou seja, todo mundo sendo estopado. Sim. Aí daqui a pouco, de novo, fazia mais uma barrinha de uma estrela cadente, um suportezinho durante a alta. Aí o saldo de novo subia de vendido. Aí rompia, voltava para baixo. E aí no final do dia eu tirava o saldo dessas 4 corretoras de varejo. E engraçado que batia com uma luva quase que diariamente. O saldo dessas 4 corretoras de varejo, aí estava lá, menos 65 milhões de reais, 75 milhões de reais. Aí você pegava o UBS, mais 65 milhões de reais, mais 70 milhões de reais. Parecia que, sei lá, o robô do BS de mini contrato fazia contraparte dessa galera toda, das 4 grandes corretoras de varejo, que agora virou uma só, né? Uhum. A maior foi comprando e só tem uma. Surreal. Bizarro. E Andrezão, falando em análise técnica, já que você tocou num assunto bem legal, né? Acho que muita gente te conhece, a maioria te conhece pelas análises que você faz em índice dólar, né? Uhum. Depois, quando você vai entrando mais a fundo no seu conteúdo, você consegue enxergar isso em ações e tudo mais. Mas uma coisa que pouca gente viu, se eu tenho certeza, é você fazer análise técnica em cripto. Isso é raridade. E a gente tem um gráfico do Bitcoin bonito aqui na nossa tela. E né? eu faço bastante que você Faz me bastante, segue, né? Sim, coloca lá no Telegram. Inclusive, uma coisa mudou. Já fazia bastante estudo de cripto há 10 anos atrás. Uma coisa que mudou de lá para cá, o pessoal está mais, talvez porque agora as exchanges estão todas permitindo operações de venda, né? Tem futuros e tudo mais. Então o pessoal aceita, não tem só os hodlers, né? Como foram apelidados. Maximalistas. Né? Tem os fundamentalistas também, que acreditam realmente no ouro digital, etc, etc. Que vê isso como um ativo de valor, que tem toda uma estratégia. Muita gente está trilhardária por ter acreditado nisso há 10 anos atrás e tudo mais. Hoje em dia as pessoas enxergam melhor os alvos, né? Aceitam melhor que dá para operar comprado e vendido. Lá atrás parece que não podia vender. Não podia vender, era quase que pecado mortal, né? Sim. E eu fazia os meus estudos quando estava tendência de alta para cima, todo mundo, foda, que legal. Fazia para baixo, isso aí não sabe nada, não sei o quê. Bitcoin é só tudo é moon, é só lua, Bitcoin é só roda, ele não pode vender. E eu te falei, né, que eu zerei a compra de Bitcoin. Eu tenho bastante tempo sem operar Bitcoin, por questão até de dificuldade no uso da plataforma onde eu tinha os bitcoins hospedados. Tanto é que eu estava conversando até com o Gabriel ontem, né, sobre o bate-papo de hoje, falando de vocês, e aí ele me recomendou super vocês para estar operando, etc. Falou um pouco da empresa, tudo mais. E
Então, eu sei que eu acabei zerando meus bitcoins, botei a operação de venda nos 60 mil dólares. A gente comentou aqui no, Cravei topo, né? no Quer dizer, não off. cravei topo porque ele acabou dando aquela rompida, foi a 66 mil, que era um quarto alvo, mas eu saí nos 60, fez pra caramba. Não, Né? Pô, e eu acertei o fundo dele na pandemia em 2.800 e pouco. Eu falei que ali todo mundo falou, não vai, não sei o quê, papapá. E foi. Era terceiro alvo também do pivô de baixo que armou ali em março, né? Uhum. Então, é, realmente é impressionante como a análise técnica funciona em qualquer coisa que tenha preço, que tenha zigue-zague num gráfico, meu. Funciona. Para você entender com uma coisa bizarra, na época justamente do crash da pandemia, de março, Eu sei o que você fez. Você colocou do uma petróleo, FIBO no... do petróleo, do petróleo. que Foi negativo. deu negativo, eu falei, isso não existe. Isso não existe. Você lembra? Você estava lá? Deu negativo, falei, gente, isso não existe, pô. Não existe petróleo negativo, futuros negativos. E aí, naquela época, as coisas aconteciam com tanta velocidade, né? Que aí, um dia, almoçando, né? E aí, a gente fazendo estudos naqueles dias, eu falei, deu negativo, mas não tem como ficar negativo. E muito menos zero. Então, não sei até onde pode ir, né? Porque já passou do meu alvo de FIBO, quer dizer, o próximo está dando negativo, então não sei. Então, se for operar petróleo negativo, está operando, usa gráfico aí intraday de 15 minutos, 60, porque no diário eu não tenho mais alvo. E aí, de repente, me ligam na hora do almoço, começa a mandar mensagem para mim, André, petróleo tá negativo. Eu falei, esses filha da puta, esses caras do projeto são foda, né? Podem estar sossegado que vem aqui ficar me zoando, né? É verdade, tá negativo. Eu falei, que negativo? Aí falaram tanto que eu larguei o almoço e fui pra mesa olhar. O contrato de maio tava negativo. Lá no alvo de FIBO que eu tinha feito. No alvo de FIBO, eu lembro. Muito surreal, cara. Não sei, então, dessa época você vai lembrar o estudo que eu fiz no arroz, lembra? No arroz. Provando que os chineses já sabiam que a pandemia ia vir, que estavam desde outubro de 2019 se entupindo de arroz no mercado futuro. E o que é pior, esse filho da puta, não estou sendo racista, não, estou falando do PCC, tá? Não tem nada contra os chineses, tem contra os comunistas do PCC. Esses filhos da puta compraram tanto arroz no mercado futuro, esconderam tanto a questão da pandemia, que eu acho que ninguém imaginava que ia ter uma pandemia. Pô, por causa deles, a bolsa de Sakata, a bolsa de futuros mais antiga do planeta, que foi aonde surgiram os padrões de candlesticks através do Munehisa Roma, né? A bolsa que ele operava em Sakata no século XVIII, né? 1750, etc., quebrou depois da pandemia. Ou seja, provavelmente a puxada no arroz foi tão artificial não, foi gerada por volume, demanda dos chineses, né? Em Chicago. Mas eu não sei qual foi o efeito colateral que causou. A bolsa de Sakata de arroz futuro quebrou. Depois de 250 anos, cara. Olha que bosta. Isso é história, não tem muito a ver com o nosso bate-papo, mas o arroz, né, usando tendência, usando FIBO, a gente se acompanhou de perto em 2020, o petróleo negativo. Ou seja, FIBO funciona em Bitcoin, em qualquer cripto. Você deve ter acompanhado no Ogro Pro, eu fiz para alvos de NFT. Aqueles alvos que a NFT caíram 90 e tantos %, cravou os alvos. Né? O dia que a FTX quebrou e outra, o alvo foi lá no terceiro alvo. Sim. Né? Aí voltou até a retração de 61,8, né? Um pulo do gato morto, depois voltou a cair de novo. Tudo dentro do FIBO, é uma coisa impressionante. Eu mesmo, depois de 21 anos, eu ainda fico falando, caralho, eu mesmo. Não é que eu tenha dificuldade de acreditar, eu não tenho dificuldade nenhuma. É o que eu uso, eu adoro, eu confio quase que cegamente, né? Eu só não digo que é cegamente, porque se fosse cegamente eu não precisava botar stop em nada. Uhum. Então eu sei que não é cegamente, porque cegamente eu não usaria stop. Mas eu confio tanto em FIBO, mas mesmo assim é muito foda. É foda. É muito foda. Bom, André, vamos tá então para Bitcoin. Pera aí, a gente tá com... Eu já vi que a galera tá me cobrando aqui. A gente tem mais ou menos uns 5 minutinhos. Mais que suficiente. Mas dá pra gente ver uma análise aí no Bitcoin. Eu vou meter aqui logo no semanal. Coloca aí. Um W. Tá? Ó.
que foi o estudo que eu até publiquei, quer dizer, na verdade esse estudo eu publiquei há semanas atrás, desde que fez um pivô de alta, e é um estudo que eu publiquei semanas atrás, mas eu tô todo dia, quase todo dia, toda hora voltando, porque ele está andando de lado e, para mim, só está deixando o cenário mais feio, mais forte para uma posição vendida, né? Então, por exemplo, vou fazer a projeção de FIBO aqui. Galera que tá vendo isso aí vai ficar bem feliz, porque boa parte me segue no Copy Trade e sabe que eu tô Isso tá shortado lá. Você falou. Então, Ó, então vamos ficar felizes com essa tua análise aí. Pegar essa perna de baixa, né? Vamos projetar ela. Ó. Olha aqui. Como você sabe bem, ó, eu só trabalho com 3 alvos de FIBO. Quando o movimento é muito pequenininho no day trade de dólar, aí eu ainda boto um 4º alvo, tá? Ou quando, sei lá, eu tô trabalhando com 3 alvos, eu tô procurando alguma coisa, rompeu, tipo Facebook, depois daquela queda gigantesca por causa das cagadas que o Zuckerberg fez com o metaverso, etc. A recuperação, aí aquele pivôzinho de alta do diário, rompeu o terceiro alvo. Aí eu boto um 4º, né? Tipo, quando você meio que não tem... não tá claro que pivô você pode puxar, que perna você pode puxar, e eu boto um 4º alvo aqui. Mas, em geral, como você sabe, eu trabalho com 3 alvos, 61, 100 e 161. E o 161 é aquele que pode romper? Pode. Mas nunca na vida vocês vão me ver comprado ou vendido quando chega no 161. Quando chegou ali, normalmente eu saio no segundo alvo, né? Até porque futuros, alavancagem, para que esticar a corda, né? A probabilidade de ir no primeiro alvo é 85%, de ir no segundo é 65%, de ir no terceiro é menos ainda. Pô, chegou no segundo, eu ainda posso ficar ali olhando, vendo, botar o stop muito curtinho, alguns pontos, e às vezes acaba pegando. Aí se romper o segundo, aí eu posso analisar se vale a pena entrar no terceiro, esperar um pullback para buscar o terceiro. Agora, chegar no terceiro, com certeza ali nunca vou estar comprado. Se romper, aí eu posso ver algum estudo de um time frame maior e ver se tem alguma entrada. Mas, por exemplo, depende do movimento, eu falo, cara, esse movimento pode ser falso, acho que vai ter alguma correção. Então, mas terceiro alvo não é lugar para ficar comprado. Então tá aqui, ó. Dito isso, ó, tá aqui, ó. Olha esse estudo aqui de semanal. Semanal, não é diário nem 60. Olha só. Olha onde está. Olha o primeiro alvo, que coisa linda, que cravou. Olha pro back de livro que fez. Aí rompeu, passou o segundo, foi lá no terceiro. Ó, fez essa bandeirona aqui de alta. Opa, é que tá a rodela. Por isso que eu tô me atrapalhando aqui. O teu scroll do mouse tá ao contrário do que eu uso, tá na outra direção. Aí, olha só essa bandeirona de baixa aqui, de alta, perdão, linda que ele fez, mas ó, ele fez o quê? Ele fez um puta de um pullback agora em outro pivô. E no primeiro alvo também. E também o primeiro alvo, tá? Outro pivô, rompeu, e aí veio aqui direto de novo no terceiro alvo. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 semanas, cara, não rompe. E aí, como você botou IFR aqui, ó, aí você olha, aí dá até ficar mais fácil de ver no diário, né? Cadê diário? Um dia, tá aqui em cima. Ó, tá aqui o FIBO. E aí também tem os meus FIBOs de diário e tudo mais, também dando como alvo aqui essa região, tá? E aí aqui tem um retângulo aqui de livro. Cadê as figuras aqui? Eu tenho já isso separado no meu... É no pincel, né? Isso. Aqui. Um retângulo, ó. Você tem esse retângulo aqui, tá? Bem no terceiro alvo. A chance de power breakout era quando ele bateu na média de 20, que podia subir para romper e não rompeu, apesar de aqui, nesse movimento aqui já de retângulo, como é terceiro alvo, eu já não acredito num power breakout, né? Mas pode acontecer. Criptomoedas tem uma notícia, às vezes, como na Ripple agora, né? Pô, uma puta alta, você falou 80%, eu lembrava de 60%. O ZP deu 80% no dia. Então sai notícia que acaba, às vezes, levando o mercado para todo para o mesmo lado, né? Apesar do que Bitcoin, que é o carro-chefe, a locomotiva de todo mundo, né? Mas aí você olha aqui, todo esse retângulo aqui no terceiro alvo de FIBO, e tem um terceiro alvo aqui de diário e tudo mais, tudo junto, uma confluência aí violenta. Na verdade, tem uns 3 ou 4 FIBOs aqui, cara. Sim. Foi uma pena eu não conseguir me logar aqui no meu TradingView
Porque eu esqueci a minha senha, galera. É velhice, não repara. Cérebro de TI também não é nem velhice. Não vou jogar contra mim mesmo. Inclusive, O cérebro derrete. O que a gente pode fazer Mas olha o IFR. O que a gente pode fazer, André, a gente tá com pouco tempo hoje, mas a gente pode depois, se quiser, a gente fazer uma live e fazer essa Claro, live claro. Eu volto pra ilha amanhã. Sexta, eu tô meio enrolado. Semana que vem a gente pode fazer uma live. A gente faz a análise completa daí. E você fica autorizado. Se quiser pegar o estudo lá e mandar pra todo mundo que te segue e tudo mais. Você vai ver que o meu estudo é muito igual ao seu. Então eu vi aqui pro teu layout. Quando ele falou, quais são as médias que você usa? Você percebeu quando você pagou a fibra, o traçador novo deu a mesma fibra? Não reparei, mas tinha fibra traçada aí, verdade. Mesma fibra. E aí quando eu perguntei, quais são as médias que você usa? 20, 50, aí eu falei, e 200? Falei, são as minhas. E aí ele ainda falou, IFR 14. É o mesmo layout meu. É o mesmo layout, né? E aí, quando você olha então aqui o IFR, o que a gente tem aqui no IFR? A gente não opera indicador, tá, galera? A gente opera preço como profissional, mas olha só, IFR. IFR aqui, ó. Enquanto aqui a gente está fazendo topos da mesma altura, aqui, IFR só caindo. Aqui eu uso uma média de 9 aqui no IFR, que houve cruzamento do IFR para baixo da média, a média também já virou. Seria então esse cruzamento da média do IFR, com ela virada para baixo, seria o sinal de exaustão de baixa. Exaustão de alta, perdão. Ou seja, possibilidade não necessariamente de entrar em tendência de baixa, mas exaustão de alta normalmente você protege. Ou pelo menos não vai estar comprado, né? Então deu exaustão de alta. Divergência de baixa. E agora, olha só o sinal que ele deu esses dias aqui no FR. Vou até aumentar aqui o FR, que vale a pena. Que é um sinal poderosíssimo. Não é muita gente que ensina isso ou que usa isso. Que ó, ele perdeu aqui esse fundo IFR. O que significa quando o IFR perde o fundo, o IFR ou o OBV? Um Advanced Breakdown, ou seja, está antecipando o que vai acontecer com o preço. Ah, então se vai acontecer, já posso vender. Pode, mas, gestão de risco, porque pode acontecer que ele fale. Por isso que eu falo, a gente não opera o indicador, a gente opera o preço. O ideal é o quê? Esperar romper esse retângulo. A probabilidade aí de 70%, 80% dele fazer um pullback no próprio retângulo, então não precisa ficar naquele desespero, rompe, porque normalmente quando rompe assim e começa uma tendência, é tipo 4, 5 mil dólares, né? Aí o nego se desespera, calma, a chance de fazer um pullback é absurdamente alta. Espera o pullback, e aí fez pullback, no intraday você vê que está voltando a cair, aí entra vendido. Ou então opera com a mão mais leve, né? Confiando no FIBO e no IFR, que está dando todos os sinais de venda. Né? E outra coisa importante, que aí vem a questão, não é nem do Bitcoin, é intermarket análise. Tem ouro aqui? Tem. Tá o Pax Gold aí, mas é o gráfico do ouro, em cima do Ibov ali. Mas é igualzinho. É o Olha, do ouro. Essa cunha é igualzinha a minha. Cara, imagine que não. Eu tô no meu layout? Não é possível. Eu tava mostrando ontem essa cunha aqui e esse rompimento. Então, você sabe que tá rolando essa correlação já desde a pandemia, principalmente, né, do ouro físico e do ouro digital, que é o Bitcoin, né? Cada um vai para um lado. Né? E o próprio dólar também. O dólar deu uma porrada para baixo com o CPI e com a inflação, CPI, e com o payroll que não corroborou o ADP, que veio em linha com o esperado, o título de 10 anos deu uma despencada e o DXY deu uma derretida, né? E aí o que acontece? O ouro sobe. Então essas correlações todas, e por exemplo, Bitcoin, uma puta correlação, por ser uma moeda muito ligada também com tecnologia pura no final das contas, com o Nasdaq. Nasdaq foi no quarto alvo de FIBO e não consegue romper há dias, semanas talvez, não lembro. Tem o Nasdaq aqui? Tem, tá embaixo aí do... 3 abaixo do ouro. Tá aqui, ó. Rompeu esses dias aqui, ó. É que essa fibra é provavelmente diferente da sua, uma nova que eu tava traçando. Mas aqui eu tinha uma que... então deixa eu ver se eu acho aqui a do quarto alvo. Quarto alvo, olha essa aqui que eu tracei. Posso mexer com a sua aqui, que já tá aqui? Ó, pegando essa perna, olha só. Tá aqui, ó. Tá lá no quarto alvo. Olha aqui. Ó, o 161 aqui, meu terceiro alvo, tá no quarto alvo. Ó, então, se você olhar, ó, isso tem a ver também com SP e tudo mais. Olha só. Quarto. Saiu do Ctrl Z. Comando Z. Pronto, voltou. Não, eu fiz alguma coisa errada. Mexi aqui, saiu do lugar tudo.
Saiu do lugar? Não, essa ele rompeu. Ah, que tem o... Ah, não, ele rompeu o quarto alvo. Rompeu alguém essa semana, que eu tô na ilha essa semana e não tô acompanhando nada. Mas, ó, ele ficou aqui batendo no quarto alvo, ó, sinalizando a possibilidade de cair. Rompeu. O SP também. Mais um sinal de divergência. O Bitcoin não foi junto com o Nasdaq, ó. Sim. Pode ainda ir? Pode. Mas, bom, você tá short, você sabe o que você faz. É isso. Andrezão, nosso tempo esgotou, estamos no limite, mas vamos marcar essa live pra Claro, gente falar claro. junto, que é bem legal. Até porque agora que chegou a parte gostosa, né? Agora que é a parte legal. Pô, eu Mas peço a até gente desculpa, vai galera, que tá aí fazer- ouvindo. imagina. O papo anterior, eu tenho essa mania de... Meu time fala, que eu sou o pior maqueteiro que existe, né? Eu sou igual maço de cigarro. Eu não falo do prazer de fumar, eu só fico falando lá do risco, do câncer, na garganta, etc. Então, eu, como educador, eu fico muito preocupado em alertar as pessoas dos riscos, mas hoje eu estava lendo uma matéria em Valor Pro exatamente falando disso, que risco faz parte da estratégia de investimento. É retorno, liquidez e risco. Risco faz parte da fórmula. Risco não é ruim. É que a gente vê tanta gente não sabendo lidar com isso, fazendo merda, tanta gente se fudendo, que por empatia a gente fica preocupado em reforçar muito o risco. Mas, cara, se tem algum lugar do mundo que você pode sozinho garantir o teu sucesso sem depender de ninguém, é justamente o mercado financeiro. Sim. Só a única coisa que você tem que assumir é que a responsabilidade vai ser só sua, né? Não pode botar a culpa, igual o sorveteiro que bota a culpa porque o verão não foi muito quente, aí não vendeu sorvete, ou empresário que a Dilma mudou o imposto lá elétrico e quebrou a indústria. Não, você não tem onde botar a culpa. Apesar do que o pessoal ainda tem essa mania de falar, a culpa é minha, eu boto quem eu quiser, né? Mas eles aprendem. É isso, faz parte. André, muito obrigado pela presença. Obrigado você, cara. Cara, uma honra te receber aqui. A honra é minha, sim. E vamos contar essa análise pra galera. Vamos. Semana que vem estou à tua disposição. Fechou. Até a próxima, galera. Valeu.